O Tribunal de Contas de Santa Catarina lançou no dia, na verdade ontem, dia 11 de 3 de 2019, o Tribunal de Contas de Santa Catarina ratificou a decisão singular do conselheiro Luiz Roberto Herbst, que determinou cautelar a situação do edital de concorrência número 175 de 2018 para a concessão de serviço de iluminação pública em Palhoça, na Grande Florianópolis, diante dos indícios de irregularidades constatadas pela Diretoria de Controle de Licitação e Contratações. A deliberação foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas no dia 28 de fevereiro. Enfim. Antes disso, o prefeito Camilo já tinha retirado, cancelado a licitação, a gente sabe disso, mas eu penso que isso deveria ter sido debatido melhor pela prefeitura. A Câmara de Vereadores não foi consultada. Se nós somos representantes do povo, penso que a Câmara deveria ter sido provocada, esse debate deveria ter acontecido aqui, e sei que isso é legal, a questão da PPP, de não ter que passar aqui pela Câmara de Vereadores para aprovação, mas chegou uma lei aqui para que a gente pudesse aprovar, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos. A questão das praças e espaços públicos, que ainda há pouco tu mostrou ali que está sendo feito uma PMI para a concessão desses espaços. Por que a Prefeitura mandou aqui para a Câmara de Vereadores, pedindo autorização da Câmara para ceder esses espaços públicos, e por que ela não mandou a autorização para conceder a questão da iluminação pública para uma empresa privada? Porque isso gerou muitos questionamentos e vai gerar muito ainda, quando se fala aqui em 486 milhões, isso num prazo de 30 anos, é verdade, mas é muito dinheiro, se fala nisso, e numa situação que o município de Palhoça, por exemplo, a iluminação pública não é problema para o município de Palhoça, a iluminação pública ela é superavitária, arrecada bem, e acredito que no mês de dezembro, janeiro e fevereiro deva ter dado um boom muito grande, porque ouvimos falar, e, enfim, em redes sociais, grupos de WhatsApp, que a conta de energia elétrica chegou a triplicar. E se a conta de energia elétrica triplicou, a COSIP também. Eu penso que se é percentual, se paga assim. Se eu pago 10%, a minha conta aumentou 300%, eu vou pagar 10% em cima de 300%, que é o total. Então, diante disso tudo que já foi falado aqui, o vereador Jean falou muito bem lá na cidade de Joinville, se compararmos o valor cobrado da COSIP do município de Palhoça para a nossa região aqui, é o maior percentual cobrado. Então, penso que tem necessidade, sim, de reduzir a taxa da COSIP, não necessariamente tem que esperar fazer essa PPP para passar para uma empresa, para fazer estudos, né? O prefeito Camilo já está há 6 anos no poder, e a COSIP já vem sendo cobrada há muito tempo. Então, essa discussão é ampla, sim, mas quem paga essa conta, Cristina, é o contribuinte, 100% contribuinte. Ele está pagando uma conta alta e cedendo, ou podendo ceder por 30 anos para uma empresa explorar esse serviço aqui no município. E por que o município, eu não acredito que o município não tenha condições de assumir esse serviço de instalações de lâmpadas, de melhorias na qualidade de energia elétrica, tendo que passar por uma empresa privada se ela é superavitária. Então, esses questionamentos feitos por pessoas do município, e também acredito que os vereadores aqui também pensam dessa maneira, é que não ficaram bem claros. Tu explicou muito bem, enfim, uma explicação muito boa, mas esses são os questionamentos principais no que diz respeito a essa concessão desse longo prazo. Eu estava falando aqui na concessão das praças, também fala por 30 anos de concessão. Até 30 anos, em si. Se fala até, com certeza vai ser, a não ser que dê problema, mas se não der problema vai ser assim. Mas esse é o meu questionamento. Então, gostaria que pudesse responder. Obrigado. Primeiramente, sobre a questão da notícia do Tribunal de Contas da suspensão,
Essa suspensão a gente já tinha conhecimento, né? Como eu mencionei, eles receberam 4 representações, né? E todas 3 representações foram de empresas concorrentes, né? Ou seja, um mercado que está superaquecido, como eu falei, e uma representação foi do Observatório Social, que copiou as representações das empresas e simplesmente replicou, né? Então, 3 falam sobre os assuntos e uma repete. E é papel do Tribunal de Contas analisar essas possíveis irregularidades, como mesmo você mencionou. Então, quando o tribunal ele suspende para analisar, é porque ele recebeu, né, essas 4 representações dizendo que tem irregularidade. E quando essas empresas elas dizem que tem irregularidade, significa que, em alguns casos, em a maioria, é porque elas sentem que elas podem não ganhar aquela licitação por algum motivo, ou seja, elas olham para o edital e pensam, não, eu acho que se o edital fosse diferente, eu tenho mais chance. Então, isso é uma briga de mercado que acontece, desde uma concessão desse tamanho até quando a gente executa uma pequena obra, né? Quando a gente vai lá e exige um atestado A e não um B, eles entram em impugnação, porque eles não têm o atestado A, eles só têm o B e eles acham que é errado. Então, toda essa análise que o Tribunal de Contas vem fazendo é realmente motivada, né, por essas empresas. Isso faz parte de qualquer procedimento licitatório. Então, o que o tribunal fez? Ele suspendeu a licitação, mesmo que a gente já tinha feito, né? Mas suspendeu para que a gente não homologasse nem adjudicasse sem a autorização deles. Isso significa dizer que a gente pode continuar a licitação dentro do trâmite normal, só que no momento da adjudicação e da homologação, ou seja, para assinar o contrato, a gente vai necessitar de uma autorização do Tribunal de Contas. Eles fazem isso, obviamente, para ter tempo de analisar todas essas possíveis irregularidades, poder julgar, né, e aí poder dizer, não, vocês podem assinar esse contrato ou não. No entanto, como eu falei, tudo isso são representações feitas por empresas dentro de um mercado bilionário, onde elas esperam ganhar uma licitação como essa, como você falou, mais de 400 milhões de reais por 30 anos. Então, realmente, o mercado está interessado e ele vai brigar entre ele até onde ele puder. E ele vai usar para isso o Tribunal de Contas, ele vai usar o Tribunal de Justiça, ele vai usar todas as formas possíveis que ele tiver para conseguir derrubar aquela licitação e a licitação ficar da melhor forma que a empresa possa ganhar. Então, aqui a gente está falando de interesses privados que vão entrar em conflito com o nosso edital. Quanto à lei que a gente pediu para ser publicada, autorizada, no caso por vocês, da concessão das praças, né, o mesmo não acontece com a iluminação pública, porque o serviço de iluminação pública é de competência exclusiva do município e na lei que institui essa competência já diz que ele pode executar isso diretamente ou mediante delegação. Então, a lei federal já permite que a gente faça essa delegação por meio de concessão. Além disso, a gente tem a lei que foi aprovada nessa Câmara em 2015, que autoriza a gente a fazer PPP, cria o fundo garantidor para essa PPP, cria a comissão de PPP. Então, quanto à questão legal, a gente entende que a gente já está bem confortável quanto à questão legal. Em relação a debate, a gente acata, com certeza, a sua recomendação, né, de ampliar mais ainda o debate, de realmente apresentar o projeto, assim como o vereador Jean solicitou, para que vocês entendam o que é o projeto, para poder defendê-lo ele na sociedade e poder entender de onde é que vem os custos. Né? A questão dos 30 anos, né, ele não é resultado, assim, a gente não é um número mágico, né? Não é um valor que a gente chega assim, vamos fazer por 30 anos. Né? O 30 anos, eu gosto de utilizar o exemplo de um financiamento de uma casa. Quando a gente vai comprar um apartamento, eu passei por isso, né? Quando eu me casei, comprar um apartamento, eu não tinha dinheiro. Então, eu precisava investir lá 100 mil no apartamento. O que eu fiz? Eu procurei a Caixa Econômica e fiz um financiamento desses 100 mil reais. Eu tinha um salário. Eu podia pagar quanto por mês? Eu podia pagar R$1.000 por mês. Então, eu cheguei para a Caixa, eu posso pagar 1.000, quero pegar 100 mil. Quanto tempo eu vou precisar pagar? 35 anos, foi o que eles me falaram. Exatamente a mesma lógica se aplica a investimentos privados mediante uma PPP. Se a gente está solicitando que eles invistam
a quantidade de valores que a gente tem no plano de investimento aqui no município, a gente vai fazer um cálculo, ver quanto a gente pode pagar por mês, e isso vai chegar na quantidade de anos. A gente podia fazer por 10 anos? Poderia, só que isso significaria que a gente teria que pagar não 1 milhão por mês, mas talvez 10 milhões por mês, e isso a gente não tem como pagar. Então, o 30 anos é decorrente de um estudo que analisa o valor que a gente pode pagar, o valor que a gente precisa investir, e isso resulta na quantidade de anos que uma concessão pode ter. No caso da praça, a gente pediu até 30 anos, porque, primeiro, a lei de concessão fala dos 30 anos, a gente só replicou 30 anos, e a gente pode fazer por 5, por 10, por 15, tudo vai depender novamente do estudo. Por exemplo, se a gente quiser que a empresa invista e construa um quiosque na praça que vai custar 100 mil, quanto tempo vai demorar para ele amortizar esse investimento? Vai demorar 5 anos. Quanto tempo ele vai demorar para receber o retorno desse investimento? Mais 5. A gente vai concluir que essa licitação vai ser de 10 anos. Então, 30 anos, ele é um valor máximo permitido por lei, que é usado exatamente para ter essa margem de amortização de recurso. Então, é meramente um cálculo, um fluxo de caixa, que ele está aberto, o de iluminação pública ele está aberto. O Tribunal de Contas pediu esse Excel aberto, detalhando item por item, desde o valor que a gente previa para lâmpada até o valor do tributo, o valor do carro que ia fazer. Então, a gente tem essa mensuração dos valores que chegou no valor total e que a gente depois fez o cálculo em relação à nossa COSIP e pôde chegar nos 30 anos. Então, a gente poderia fazer menos? Poderia, mas aí a gente teria que pagar muito mais por mês. E por isso que a gente chega nos 30 anos. Em relação à possibilidade de a gente executar, ao invés de transferir isso para uma empresa, eu acho que a gente tem a prova viva aqui de que a gente não consegue executar, tanto que a gente tinha 15% de falha. Né? Quando a gente fazia a licitação aqui, quem comprava a peça, botava no estoque, contratava uma empresa para instalar, a empresa chegava, não tinha lâmpada, ficava uma rua inteira apagada. Ali a gente mostrou que a nossa burocracia, não nossa, municipal, a estrutura burocrática, não permite agilidade no nosso serviço. Então, quando a gente fez uma gestão integrada, que passou esse serviço para o consórcio SQE, vocês viram que o serviço melhorou significativamente. Porque a gente faz com que eles executem tanto o serviço quanto o fornecimento de material. Eles têm estoque próprio, eles têm agilidade para agir. Então, esse exemplo da gestão compartilhada demonstra exatamente que o município não tem capacidade de executar sozinho a manutenção da iluminação e nem os investimentos. E a iniciativa privada mostrou, nos últimos 5 anos, que ela foi muito mais eficiente do que a gente nos anos anteriores. Então, a concessão ela serve exatamente para absorver a expertise da iniciativa privada, a agilidade dela. Então, você pensa, se caísse uma lâmpada hoje e eu tivesse que licitar a lâmpada, o parafuso, o serviço, a gente deixaria uma rua toda apagada até conseguir finalizar a licitação. Aí a licitação demoraria 3 meses e quem novamente estaria sofrendo com isso é a população. Então, a ideia de concessão é melhorar a qualidade do serviço, transferindo ele para quem entende do serviço, quem tem a expertise, que é a iniciativa privada. Nós, gestores públicos, entendemos de várias coisas, né, ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, nem eu, nem ninguém aqui, a gente entende diretamente de iluminação pública, não tem condições de ir lá e fazer a troca diretamente com o servidor público efetivo ou comissionado. Por isso que a gente transfere isso para a iniciativa privada. Mas a gente está disponível para fornecer qualquer dado do processo, a gente tem tudo isso, inclusive está na sala da administração e em modo digital para consulta de vocês. Peço desculpa se anteriormente a gente não conseguiu abrir esse debate no nível que você gostaria, mas, novamente, a gente está fazendo esse ciclo para que não reste dúvidas antes da reabertura da licitação. Foi requisito do prefeito Camilo, só pode reabrir a licitação depois que todo mundo tirar todas as suas dúvidas, tanto Câmara de Vereadores, quanto Observatório OAB, CDL, a CIP, e também toda a imprensa da região.